Hoje, 9 de dezembro de 2009, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com o Unimonte, entrevistando os senhores e senhoras Nelson dos Santos e Rita Márcia Martins Cerqueira. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares, ao meu lado está o professor Cláudio Lorena. Boa tarde. Nós vamos começar entrevistando aqui o senhor Nelson Santos Dias. Boa tarde, senhor Nelson. Boa tarde. Seu nome completo e data de nascimento. Nelson Santos Dias, nasci no dia 25 de junho de 1966. Profissão de seus pais e de onde que eles nasceram? Os meus pais são naturais do sul de Minas, meu pai de uma cidade chamada Paraguaçu, e minha mãe da cidade vizinha chamada Eloy Mendes. Meu pai ele veio para o estado de São Paulo, mais precisamente para Santos, porque ele passou no concurso do Banco do Brasil, e vieram para cá no início de 1960 para tentar a vida, e pensando já nos filhos, né, para dar uma melhor qualidade de vida. Meu pai bancário, minha mãe trabalhava em casa mesmo, em 66 eu acabei nascendo. Você nasceu... Eu nasci aqui em Santos mesmo, na Casa de Saúde de Santos. Coincidentemente, eu nasci na mesma semana que a filha do Pelé. Você morou em que bairro? Eu, até os 10 anos, eu residi no Gonzaga, ali na Rua Bahia, no início no número 33 e depois passei no 133. De lá, mudei para a Ponta da Praia, onde resido até hoje. Você fez o primário aonde? A Ensino primeira básico, parte, atual. até o primário, era uma escolinha que tinha ali no Gonzaga, chamado Mundo da Criança. Depois eu fui do primeiro ano até a quarta série, no Santa Cecília. Da quinta série até o colegial no Colégio do Carmo, e depois eu fui para a Faculdade de Arquitetura. Qual a sua impressões ali do Gonzaga, da sua infância, os foguetos de infância, as brincadeiras? Como era o Gonzaga, Bom, o Gonzaga, na época da tua infância? Ele era completamente diferente do que é hoje. Gonzaga era uma extensão do quintal da minha casa. As ruas, o comércio, a relação que existia entre os comerciantes e as crianças era uma relação muito próxima, e muito antes de existir o shopping ou os grandes perigos da cidade hoje em dia, né? Então, o Gonzaga era a extensão do quintal da minha casa, coisa que hoje em dia já é mais complicado. Qual eram as principais brincadeiras de criança? Não, a gente... Todo tipo de travessura que uma criança fazia, que hoje pode dar até cadeia, né? Naquela época era comum, a gente brincava de andar pelo bairro inteiro, comer nos laticínios que tinham por ali. Tinha uma coisa assim tão... Brincadeiras que hoje em dia praticamente não existem mais. E a praia? Ia-se muito à praia? Na praia até que não. Eu ia mais no parque balneário, no hotel ali para brincar no playground. Eu ia com a minha mãe sempre ali. Mas ela tinha um hábito de todo dia, por volta de 6 horas, ir até ali na Francisco Glicério para ver o trem passar. Então eu gostava muito do trem, mais para frente fui até trabalhar em Paranapiacaba, mas eu tinha esse hábito de lidar com essa diferença, que o Gonzaga embora tivesse uma vida noturna muito agitada, durante o dia ele era muito calmo. Então, ter esse contraste com a linha férrea, com o trem, com o barulho, minha mãe sempre levava para ver isso. Aí, do primário, você foi estudar onde? Fazer o ginásio, no colegial? Santa Cecília. No Santa Cecília? E aí? Depois eu fui para o Colégio do Carmo. E nesse tempo de Santa Cecília, como é que era lá? Olha, eu senti muita diferença. Eu estudava numa
uma escolinha que era muito avançada, né? Acho que um método construtivista. E o Santa Cecília tinha um sistema de ensino muito ortodoxo, e era uma escola muito grande. E eu sempre fui muito magro, então no Santa Cecília eu era o perseguido, roubava meu lanche, roubava meu material, então não tenho uma lembrança muito boa disso. Foi a primeira e única vez que eu fiz xixi na sala de aula, quer dizer, então eu tenho todo tipo de trauma que eu levei do Santa Cecília. E depois, passando para o Carmo, já era uma estrutura completamente diferente, e eu me senti, tem até um slogan que existe até hoje do Carmo, realmente era muito gostoso estudar ali. E aí já morava na ponta da praia, já? Já morava na ponta da praia. E a ponta da praia dessa época? Bom, a ponta da praia era como se fosse... Era mais do campo ainda do que era o Gonzaga na minha infância, né? Para você ter uma ideia, existia cavalo que andava solto pelo bairro, roubando lixo e tal. E lá então era mais aventura. A gente pegava a bicicleta e saía, só voltava no final do dia brincando por ali. Então era um lugar muito gostoso. E juntava muitos colegas que eram da escola, que estudavam no mesmo lugar, então era um bairro muito divertido. E até hoje, tanto que eu me apeguei, que eu não saí de lá até hoje, né? É um bairro que eu gosto muito ali. E as mudanças urbanísticas ali de Santos, ali da ponta da praia do Gonzaga, como você viu as transformações assim? Eu não cheguei a ver a expansão horizontal, né? A expansão urbana. Horizontal eu não cheguei a ver, porque quando eu fui morar na ponta da praia já estava urbanizado. Mas eu peguei bem a vertical, né? O crescimento vertical, a utilização dos terrenos ali da ponta da praia, os terrenos que a gente entrava para brincar, que faziam os mundinhos, ou era bang-bang, era aquelas brincadeiras de polícia e ladrão, que era ali dentro, daqueles terrenos abertos e tal. Eles passaram a não estar mais abertos e os prédios começarem a subir. Ao mesmo tempo que a gente passava a poder brincar menos na rua, né? Que a violência ia aumentando, então a frequência nos clubes da região acabava sendo maior e a gente perdeu um pouquinho dessa liberdade que a gente tinha ali. Então eu senti bem isso na pele. Você frequentava aqueles clubes lá da ponta da praia? Eu fazia natação, eu faço natação desde os 3 anos de idade, né? Então praticamente todos ali eu frequentei, não como sócio. Como sócio, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, eu frequentava a associação do Banco do Brasil ali na Ana Costa. Mas eu frequentei bem aquele pedaço, então eu sempre tive uma relação muito diurna com a cidade, né? E a ponta da praia consegue, sempre, até hoje, consegue você separar bem a agitação de determinados locais com a quietude de outros, numa distância muito curta. Então isso ainda está preservado. Será que ele chegou a pegar o bonde? Você chegou a pegar o bonde ainda na ponta da praia? Não, eu tenho a única coisa que eu sei do bonde é uma historinha que meu pai e minha mãe ainda era viva, eles discutiam até muito pouco tempo antes da minha mãe morrer, que eu quase nasci num bonde. Que até hoje eles discutiam, né, se minha mãe teria ido para a maternidade no bonde ou num táxi, mas que quase eu nasci. Mas eu não lembro, quando eles acabaram, em 71, eu tinha 4 anos, eu não cheguei a... O trólebus sim, né, o 4 principalmente, eu usei a vida inteira, né, aquele ônibus antigo e tal. Mas bonde eu não cheguei a pegar. Você nasceu em 67, foi isso? 66. 66. Eu falei no início da filha do Pelé, para não ficar solto, que ela nasceu também na Casa de Saúde. E foi o ano que o Brasil perdeu a Copa, lá na Inglaterra. E o Pelé não estava. Ele estava na Inglaterra na época. Então foi uma comoção, os jornalistas todos. Então meu pai sempre brincou que eles iam lá para cobrir o meu nascimento. Fiquei raro de quarto. E aí? E a faculdade? Bom, eu sempre fui uma criança muito bagunceira. A Rita é uma das responsáveis, até para eu melhorar a minha organização um pouco, de tanto que ela brincava. E eu tinha, eu sou filho único, tinha muito brinquedo. E meu pai é um maníaco por organização, então eu nunca brincava muito na sala com os meus brinquedos, nem nada.
E quando tinha que viajar para o interior para ver a família, que era uma coisa que a gente fazia com frequência, eu não podia levar brinquedo nenhum. Porque eu tinha tantos e eu ia fazer bagunça na casa dos outros. Então ele dava um livrinho, que eu tenho até hoje, que se comprava na banca, naquela de ouro. Era 1001 plantas para sua casa. Então, com 3 ou 4 anos, eu sabia ler planta. Aí uma prima minha chegou e falou que eu ia ser arquiteto. E eu falava que eu ia ser quiteto. Eu nem sabia o que era isso. E nunca pensei em ser outra profissão. Até isso, as escolas, principalmente o Carmo, foi muito importante, porque tive excelentes professores que trabalhavam esse meu interesse, me mostrando quais caminhos eu poderia seguir e tal, para escolher a arquitetura como profissão. O Colégio do Carmo, nessa época, já existia assim um curso... De edificações eu fiz, o curso técnico que eu cheguei a fazer. Mas meio como uma coisa absolutamente natural, porque eu nunca quis ser outra profissão, eu nunca quis ser policial, bombeiro, gari, ou qualquer coisa que as crianças pensam em ser, né? Eu sempre quis ser arquiteto. E fala da faculdade, da época da faculdade. Bom, eu vivi um momento na faculdade de transformação na arquitetura. Os modernistas estavam perdendo força, né, diante da arquitetura mundial, e foi justamente o início do movimento pós-moderno. Então era uma época muito conflituante para a gente que estava fazendo a faculdade, para tentar se enquadrar dentro de uma linguagem arquitetônica, mas era de uma enorme profusão de ideias. Então foi um momento único. Eu tenho amigos, professores que volte e meia eu encontro, eles lembram da minha turma e tal. E era uma época maravilhosa, que a gente vivia 24 horas a faculdade. Que ano você entrou na faculdade? Eu entrei em 85 e terminei ela em dezembro de 89. Foi aqui na FAUS? Foi na FAUS aqui. Ano que vem eu faço 20 anos de formado. E foi uma época maravilhosa, tanto que a gente não consegue se desligar, né? Uma boa faculdade é aquela que você percebe que nunca largou. Você está sempre aprendendo, continua aprendendo o tempo inteiro. Aquela que não é boa é aquela que você desiste e nunca mais quer saber da profissão. Então eu fui muito feliz de eu ter os melhores professores, os maiores arquitetos da época, alguns já falecidos, nem tinha como não ser isso. Mas eu tive grandes mestres e tal, que não deixaram eu esmorecer. Como é que era a política acadêmica na época que você estudava? Bom, eu entrei na faculdade, ainda era Sociedade dos Condes de São Leopoldo. E estava com processo para virar a universidade. Então, todo tipo de pressão que a Unisantos poderia fazer para se criar a faculdade, a universidade, foi feito. Desde sistema de notas e de avaliação, que era completamente diferente, até de questões comportamentais mesmo. Então, nós fizemos uma série de passeatas, de greves e tal, para não existir a Unisantos. E chegando ao ponto de um determinado momento, se votar numa assembleia a saída de todos os alunos, de todos os professores e começar uma nova faculdade, o que acabou não acontecendo. Mas era uma coisa muito interessante a postura dos alunos. Quer dizer, os alunos nunca falavam palavrão. Para se ter uma ideia, até em tom de brincadeira, que quando a gente fazia passeata, a gente ia reclamar do bispo, então a gente não falava o nome dele. Era o Dom Davi do Troço Grande. Então, isso tudo era a maneira que a gente lidava com a coisa e com a seriedade que a gente tinha com o ensino. A gente entendia, e a gente era de um grupo ligado a um antigo laboratório, que chamava o laboratório Habitafaus, que a gente fazia projetos para a comunidade carente. A gente entendia que o arquiteto, ele não veio para ser artista. O arquiteto, ele veio para servir. O ser humano vivia muito bem em caverna. Até um sujeito que falou, não, eu faço uma casinha para você aqui, e começou a arquitetura. Então a gente não tem o direito de
de ser melhor do que ninguém em relação aos seus desejos de como morar, né? Então, a minha faculdade eram profissionais que passavam essa mensagem para a gente, né? Um arquiteto não é artista, ele não é... Deus só teve um, né? Então, a gente tem que ficar na nossa. E a vida profissional? Bom, eu em 93, com 3 anos de formado, tinha tentado um monte de coisa, meio desiludido, acabei prestando um concurso para a prefeitura. E fui entrar numa área que não tinha nada a ver com arquitetura, de concurso. E fiquei durante 2 anos fazendo concurso, inclusive o que vocês entraram, fui eu que fiz, né? Tanto que vocês estão aqui por minha causa, né? Não sei se eu agradeço. Mas... Bom, mas de qualquer maneira, foi um período também muito bacana, que eu caí num departamento, o departamento de recursos humanos na época era muito pequenininho, tinha 11 pessoas. Então era uma família mesmo, né? Que a gente brincava o tempo inteiro, estava sempre à frente de concursos, a gente sempre achava que poderia fazer alguma coisa mais megalomaníaca e tal. Mas eu fui mal influenciado, né? Em 95, houve uma reforma administrativa e a seção que eu era o responsável, de recrutamento e seleção, ela foi extinta. E aí, em função da minha formação como arquiteto, eu recebi um convite para ir para o Centro da Memória. Rita Márcia, seu nome completo, data de nascimento. Meu nome é Rita Márcia Martins Cerqueira. Eu nasci no dia 17 de maio de 1956, em São Paulo. Nome dos pais e profissão deles. Meu pai era Gilberto Martins Cerqueira, meu pai era bancário, depois ele foi vendedor. Minha mãe é Marcília Moreira Martins, ela era tecelã. Era não ainda, agora ela se aposentou, tecelã. E você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Aonde? No Hospital Municipal da Lapa. Você morava aonde em São Paulo? Na Penha. E como é que foi lá? Você estudou aonde em São Paulo? Bom, eu estudei para o primeiro e segundo grau, que hoje é primeiro e segundo grau, né? No meu tempo era primário, ginásio e colegial, né? Eu fiz sempre em escolas públicas, nas escolas ali. Depois, o segundo grau eu fiz, no meu tempo era colegial, na Escola Estadual Oswaldo Catalano, no Tatuapé. Grande escola, maravilhosa. E depois? Depois, como meu pai trabalhava naquela empresa que vocês conhecem aí de salgadinhos, a Elma Chips, meu pai foi nomeado gerente de uma filial da empresa no interior de São Paulo. Primeiro em Campinas, depois em Ribeirão Preto. Então, nesse período, eu terminei o segundo grau e não estudei mais, porque a gente mudava a cada ano de uma cidade para outra. Em 77, finalzinho de 77, 78, meu pai se aposentou. Aí, como a gente saiu de São Paulo e tal, vamos voltar. Bom, eu estou aposentado, agora podemos ir para onde quiser. Aí a gente escolheu. Fizemos uma assembleia em casa. Escolhemos vir para Santos. Eu já tinha alguns parentes morando por aqui e a gente... Vamos dizer assim que eu sou santista por opção. Você chega em Santos quando então, Rita? 78. 1978, né? E voltando ali em São Paulo, ali, onde você estudou, leitura, frequentação, que você frequentava, parte cultural. Bom, a parte de primeiro grau não foi grande coisa, uma escola pública, eu sempre estudei escola pública, sempre fui a favor da escola pública, até hoje. No segundo grau é que essa escola que eu estudei, o Colégio Estadual Oswaldo Catalano, era muito bom. A gente tinha professores assim de primeira linha, né? E a gente tinha assim grandes trabalhos. Assim, eu me lembro que nessa época eu virei rato da Mário de Andrade. Uma biblioteca que infelizmente fizeram o favor de destruir em São Paulo. Parece que agora ela está tentando reavivar. É um sonho. Praticamente eu não saía de lá. Todo tipo de trabalho, pesquisa, coisa era... Inclusive aos sábados e domingos, porque a biblioteca abria aos sábados e domingos para a gente fazer trabalho, pesquisa. Era muito legal. E leituras, o que você lia lá? Bom, aí...
como eu sempre gostei de ler, a gente começa assim pelos clássicos, né? Todos os dos Alexandre Dumas, todos os do Charles Dickens, todos, a coleção completa do Monteiro Lobato, e vai por aí adiante. Depois a gente vai sofisticando, né? Já nos anos, final dos anos 70, assim, que era a grande leva, né? Movimento hippie, inclusive, todos do Hermann Hesse, e aquela leva toda clássica dos anos 70, dos anos 80. E aí, você chega a Santos em 1978 e vai morar em... Eu primeiro morei no Gonzaga, depois eu passei por Campo Grande e agora eu moro no Zé Menino. E tu já conhecia Santos? Sim, de vir aqui passear quando criança, na infância, ir para a praia. No tempo que eu fiquei morando no interior era mais difícil, a gente já não vinha tanto. Mas enquanto eu morei em São Paulo, quase todo fim de semana, a gente ou vinha para Santos ou ia mais para Praia Grande, que eu tinha um tio que morava lá. Já faleceu. E como é que era Santos em 78? Olha, eu não sinto grande. Ele já era praticamente com o mesmo tipo de urbanização. A urbanização de lá para cá deu uma sofisticada, uma melhora, mas não tinha tanto prédio alto, não tinha tanto, como o Nelson disse, a ponta da praia já era bem mais... Você percebia que ela era mais casas, mais terrenos abertos. Quando eu cheguei, o Parque Balneário já tinha sido construído. Eu me lembro, assim, muito vagamente de criança do antigo Parque Balneário, assim, mas é uma visão muito nublada, assim, do prédio antigo do Parque Balneário. Não tinha o Miramar ainda, o Gonzaga era bem mais tranquilo, mais sossegado. Era mais ou menos isso. Os ônibus de carinha, né, os trólebus que parecem uma carinha. A gente batizou de ônibus de carinha, que parece uma carinha. E o Gonzaga Cinelândia, você curtia ali o Gonzaga? Ali? Com certeza. Ninguém muda para Santos, vai fazer faculdade de História e não termina o trabalho todo no Botequim do Gonzaga em 1978, em 80. Ali... Cinema 1, ali o Morris. Cinema 1, que mais? Eu lembro de uma sessão maldita que a gente conseguiu fazer na faculdade que estava proibido, os filmes do Bergman. Eu lembro se você se lembra do Sétimo Selo, do Bergman, proibido. Aí o Morris conseguiu uma cópia, aí o povo da minha turma, então, nós fizemos uma sessão maldita meia-noite lá no Cine Atlântico, do Sétimo Selo, do Bergman. Então, como que você vai fazer história? Como que foi Bom, eu isso? sempre gostei de história, sempre curti. Né? Quando eu mudei para Santos, a gente resolveu ficar aqui, aí eu fui trabalhar num banco e resolvi que eu queria fazer faculdade. E a decisão por história foi meio que natural. Né? Aí eu fiz o vestibular, simples, né? Porque nunca ninguém... História sempre sobe a vaga, então é fácil. Né? Ninguém quer fazer história, imagina. Né? A gente é o primo pobre da cultura, então lá fui eu fazer história, não de Santos. Que ano você entra na Eu faculdade? entrei na história em 79. Ah, então, um ano você estava um ano depois. Fazia uns 8 meses, mais ou menos, que eu mudei no comecinho do ano 78. No ano seguinte eu fui fazer história. E a Aí é que faculdade? eu me envolvi mais com a vida da cidade, porque o que eu conhecia de Santos era só como turista, eventual. E a faculdade, como é que era lá? Como é que era a agitação, o movimento estudantil? Olha, não era grande coisa, entendeu? Era o auge do movimento estudantil, a gente viveu todo aquele momento do final da ditadura, toda aquela coisa, mas eu nunca fui muito engajada, não. Mas a gente participei de algumas reuniões do Centro de Estudantes, participei de algumas reuniões do diretório. Na realidade, do diretório, a melhor eram as festas, realmente. Né? Algumas reuniões do Centro de Estudantes. Eu fiz parte da diretoria do Centro de Estudos Históricos da CEIST. Santos. A gente até tentou agitar umas coisas aí. Fazíamos viagens de estudos para tudo quanto era lado por aí, algumas aventuras. Uma vez nós fomos para Peruíbe, lá na aldeia dos índios, nosso ônibus encalhou. Foi uma tragédia, entendeu? Levamos 3 dias.
Como cheguei em casa 3 horas da manhã de barro até na alma, para desencalhar os ônibus, no meio da aldeia dos índios, foi uma coisa. Mas foi bom. Mas além de você, né, você acompanhava a tua irmã, o pessoal ali que mexia Sim, no... minhas irmãs, meus cunhados, É. mais o meu cunhado, tinham mais envolvimento e mais participação política, né? E aí, normalmente, as reuniões secretas eram todas na minha casa. Então, quer queira, quer não queira, eu estava no meio, entendeu? E a gente sempre ajudou, sempre participou um pouquinho. Mas a minha participação foi muito pequena. Aí você forma e vai fazer o quê? Bom, eu me formei, como quase todo mundo, as opções são poucas, né? Principalmente naquela época. Eu me formei em 82, fui dar aula. Já no último ano da faculdade, eu já fiz umas aulas aqui, umas aulas ali. Primeiro eu fui dar aula na escola particular, que não existe mais, que era o Pluft Primus, que era uma escolinha pequenininha. Depois, logo no mesmo ano, já no final do ano, eu fui substituir um professor no estado, lá na Praia Grande. Nessa mesma escola na Praia Grande, eu fiquei 4 anos. Longe pra caramba. Qual é o nome da escola? Onde que era? Ela mudou de nome, agora eu não sei, ela deve ter um patrono, porque no meu tempo chamava... Era Escola Estadual de Primeiro Grau, era Balneário ABC, que era o nome do bairro. Que é ali, logo depois da Curva do S, ali na Praia Grande, perto do... que tinha sido acabado de construir o conjunto habitacional de Samambaia. É do lado, né? O bairro é ao lado. Mas agora eu acho que a escola recebeu um nome, eu não sei, mas acho que ela não tem mais esse nome, não. Ela recebeu um patrono aí, porque ela tinha o nome do bairro. Fiquei lá 4 anos. Aí eu prestei o concurso para o estado, que abriu vaga. Quando eu me formei não tinha, não estava aberto. Abriu, eu passei. Aí eu me removi para uma outra escola mais central, porque no estado é assim, né? Você só vai progredindo e você só chega em Santos no final da carreira. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Aí eu fui para o Colégio Estadual Oswaldo Contes Busch, ali no centro da Praia Grande. Fiquei lá uns 8 anos. Aí eu me removi para Santos, já tinha tempo, né? E pontuação suficiente para o Escolástica Rosa. Fiquei 1 ano no Escolástica Rosa. Aí saiu o concurso da prefeitura. Como eu já estava meio desiludida com a educação do governo do estado de São Paulo, eu continuo achando que ele é um defunto e insepulto, entendeu? Só falta enterrar. Apareceu o concurso da prefeitura, eu fiz. E aí, em 95, a prefeitura me chamou, eu assumi o cargo, pedi um afastamento temporário do estado, porque estava difícil conciliar o dia inteiro no antigo Centro da Memória. E à noite no estado, estava muito pesado. Aí depois o Mário Covas inventou uma tal de demissão voluntária, em 97, 98, não lembro direito o ano. Aí eu saí do estado pela demissão voluntária, me exonerei, e fiquei só com a prefeitura. Aí você entra no Centro de Memória e quem estava no Centro de Memória? Quem estava no Centro da Memória naquela Era o época? Reinaldo, que era o diretor-presidente. Não era a fundação ainda, era o Centro da Memória, ele era o coordenador do Centro da Memória, o Reinaldo Martins. E de funcionários, quem estava lá? Era o Dionísio, a Conceição, Márcia. Márcia, eu não lembro o sobrenome dela. Tinha a Márcia, tinha o seu Edson, fotógrafo, maluquinho, seu Edson. Tinha o Albano, o Ernesto, fotógrafo. Quem mais? A Rosa já estava no laboratório de restauro. Quem mais? O Nelson já estava ou vem depois? O Nelson chegou um pouquinho depois. Uns meses depois. Eu assumi o meu cargo, que aí fizeram aquele concurso para historiador, eu assumi o cargo em fevereiro de 95. O Centro da Memória tinha sido criado em 92. Aí eu assumi em 95 e o Nelson eu assumi em fevereiro. Acho que você chegou em maio ou junho, Não, por aí. foi mais. Foi mais?
foi perto de novembro. Por aí. Não, eu acho que é antes. Não, foi né? quando foi onde teve a reforma administrativa, por aí. Ai, agora eu já não vou lembrar. Eu sei que a gente começou já no mesmo ano. Então agora a gente vai. As perguntas caem para os dois, né? Agora um puxa a memória do outro. Que agora nós vamos falar do Centro da Memória e a futura criação da fundação. Vamos trabalhar essa memória aí, né? Aí, então você chega na fundação e aí as impressões, como é que era a fundação, o Centro de Memória, né? Bom, eu quando falo do Centro da Memória, eu lembro da música do Zé Rodrigues, que eu quero uma casa no campo. Que o Centro da Memória era aquilo. Era meio a casa da gente, né? A gente formou um grupo ali que era meio... E aquilo ali era um lugar completamente distante da realidade que cada um tinha no seu bairro ou no seu local de trabalho dentro da prefeitura. E ali a gente tinha um sentimento de estar exilado, né? Porque sempre existiu na prefeitura uma cultura de que o arquivo era castigo. Então, se tinha algum órgão que estava ligado ao arquivo, também devia ser muito ruim. É por isso que eu não me preocupo. Eu já estou castigada até a aposentadoria. Então, e essa era a imagem que eu tive de lá. Era um lugar absolutamente bucólico, que tinham animais, gato, tinha cachorro, nós almoçávamos lá, íamos no fim de semana trabalhar. Ficamos até 10 horas da noite, meia-noite. Lembra aquela exposição que a gente ficou até 10 horas da noite e não tinha luz? Sem recurso nenhum. A gente não tinha... Papel e caneta a gente comprava. Raramente tinha. De vez em quando a gente tinha que fazer vaquinha para comprar papel higiênico, que também não vinha. Mas era muito bom, a gente tinha muito sonho, muito ideal. A gente... Para mim, que vinha. Você imagina pessoas que já tinham uma... Da educação, que é outro mundo. Já tinha uma base ideológica muito bem formada, todo mundo que estava ali. Cada um os seus caminhos e tal, até chegar naquele momento, a gente se depara com um material, e olha que quase todos que estavam ali, pelo menos uma boa parte, não tinham uma relação, que eu posso dizer assim, com a cidade, que veio dos avós, dos pais. Não, mas é a própria experiência de vida. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma identidade. Não nasci e não fui criada aqui. Meus pais, também não foram. Mas, diante daquele material que volta e meia a gente entrava, a gente começava a ver aqueles documentos ali, aquela história contida ali, que era um negócio tão absurdo, porque era de uma... A gente fala que era... Vamos dizer que era o Centro da Memória sempre foi um portal para a gente ir para uma cidade invisível. Uma cidade que não existe mais. Eu lembrei de uma história ótima que você protagonizou. Das meninas lá a área do acervo, que o Centro da Memória tinha acabado de recolher a documentação da Câmara, né? E o Nelson estava lá dentro do acervo paramentado, máscara, luva, touca, avental, etc. E a gente naquela salinha pequenininha ali, que a gente chamou, que eu apelidei de aquário e ficou, né? Que agora é onde fica a Vânia, o pessoal Vitor, o pessoal, olha aquele cantinho do lado da escada em caracol lá em cima. Que até esse momento a casa de baixo ainda pertencia à Secretaria de Cultura. Como é que era? Quando vocês chegam quando você chega na fundação, no outeiro... É só o castelinho. Só o castelinho. A casa de baixo, onde hoje fica o administrativo, a sala de leitura, etc., era da Secretaria de Cultura e ficava a videoteca. Primeiro eles cederam a parte de baixo para ser um depósito da documentação que estava vindo da Secretaria de Cultura. Não, mas isso foi depois que a gente invadiu. Não, mas embaixo. A gente invadiu a parte de cima, a parte de baixo a gente... a parte de baixo ali, o porão. Onde hoje é a sala de leitura, era um porão. Era um porão. Entendeu? Que a gente era depósito. Nessa época, chegou umas meninas, eu não me lembro para fazer propaganda do quê. Acho que era num restaurante. Acho que era de um restaurante novo que tinha aberto. E a menina estava tentando explicar para a gente ali, mostrando os panfletos dela. Me saiu o Nelson de dentro do acervo, que ficava ali onde hoje é a sala da presidência. Me saiu o Nelson de máscara, luva, touca, avental, todo paramentado de branco,
E o Dionísio estava começando a explicar para a menina o que era o centro da memória, saiu o Nelson com o papel na mão. A menina tomou um susto, porque acho que ela pensou que memória devia ser de crânio, laboratório, alguma coisa. A menina encostou branca na parede assim, acho que ela ficou pensando que o Nelson ia aparecer com um crânio na mão, né? As meninas só não gritaram porque a gente, calma, isso aqui é papel. Foi ótimo. Mas o lugar onde a gente trabalhava lá... Ninguém sabia o que era centro da memória. Ao mesmo tempo que a gente se enfronhava na descoberta desse passado, dessa cidade que não existia mais, e até por conta da maneira com que os escrivãos colocavam na ata com uma propriedade muito clara, a gente conseguia enxergar aquilo muito bem, como é que era o modo de vida da cidade, a gente tinha uma necessidade muito grande de mostrar isso para todo mundo, porque era uma coisa doida, porque você lendo, você enxergava. Então a gente queria e pedia para o Reinaldo, precisamos de dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer qualquer coisa, fazer exposição, e nunca tinha. Então a gente corria atrás, o Dionísio conseguia patrocínio da Casa Santos para dar moldura, eu conseguia emprestado o acrílico da Faculdade de Arquitetura, a gente trazia fita crepe de casa para escrever etiqueta ou a legenda. Que eu colei tudo torto. Quer dizer, então a gente vivia ali, era um momento... Na realidade, como os recursos eram poucos, todo mundo fazia de tudo. Todo mundo fazia um pouco de tudo. Todo mundo tinha sonho, achava, sei lá o que a gente sonhava. Eu acho que a gente sonhava com que as pessoas valorizassem aquilo, entendessem aquilo, que aceitassem aquilo, que vissem as possibilidades de trabalho, de pesquisa para o historiador, para a população, a questão da identidade política, cultural, social das pessoas, que o material que a gente tinha na mão, e que ainda tem esse material riquíssimo na mão, né? Mas que ninguém dá muita bola. Porque o Santista, ele é muito orgulhoso da própria cidade, mas ele não conhece essa cidade. Não conhece, e o que a gente ouve, principalmente eu, né, dentro do Arquivo Permanente, o que eu leio nos jornais, o que se escreve por aí, é uma visão de história ufanista, que na melhor das hipóteses é brega. Né? Um ufanismo e um delírio. A hora que você senta e estuda a história de direito, a hora que você consegue organizar a documentação, botar as coisas nos seus devidos lugares, um pouquinho mais de seriedade e de profissionalismo, que é o que a gente não vê aí, inclusive os historiadores de fim de semana que andam falando milhares de bobagens e de absurdos nos jornais. Já desde essa época, a gente tinha essa necessidade de divulgar e de, vamos dizer assim, contextualizar melhor as questões da história, da memória, dos arquivos dentro da cidade. Passaram-se 15 anos e eu acho que a gente ainda conseguiu muito pouco. Nelson, vamos tentar ali fazer o contexto ali, chegando não vamos avançar, vamos ficar, depois a gente... Não, mas em cima disso... Só completar a pergunta. Não, só eu viajei. Sabe, você vai falar. Falar como que era o espaço, o redor, quem eram os funcionários, sabe? E aí depois pode ir avançando. A realidade que a gente tinha, quer dizer, o espaço era, foi isso que a gente falou, era muito pequenininho, mas para nós, até em função do conhecimento que a gente ia pegando, ele era enorme, porque para a gente bastava uma mesa e um livro, uma ata aberta. Então, a relação que a gente tinha com os funcionários e com o espaço, ela era diretamente proporcional ao nível de conhecimento que a gente estava adquirindo daquilo, com aquela documentação que a gente tinha. Vamos fazer um exercício de memória, vamos ver se a gente... Vamos colocar o pessoal lá dentro da casa, né? Coordenador... Reinaldo. Depois... Tinha a Márcia, que eu não consigo lembrar o nome, a Vilarinho. Vilarinho, isso.
que era secretária, fazia toda a parte ponto, férias, memorando, ofício, aquelas coisas todas. Aí tinha eu que comecei a pesquisa. Tinha o Arnaldo, que ainda estava com a gente. O Arnaldo peguei o Depois finalzinho, né? logo depois o Arnaldo saiu, foi pro Escritório do Centro. escritório do Centro, aí que começou Os cores da cidade. aquele Cores da Cidade, que depois que juntando tudo acabou no Alegra Era Centro. sempre isso. Tinha o Arnaldo, mas ele logo saiu. Aí tinha o Dionísio, Que já fazia o roteiro. que já fazia o roteiro. A Regiane já estava lá? A Rejane chegou Não, depois. Chegou A depois. Rejane veio depois para trabalhar com a fotografia. Na época, na fotografia, tinha o Ernesto e tinha mais alguém Não, com o ele. Ernesto, ele cuidava da Só da parte foto. do laboratório. Do produção de laboratório. Mas tinha fotografia. mais alguém Era com o ele. William. O William já estava lá? Acho que quando o a William gente era chegou? estagiário. Tinha lá, o que tinha lá? Tinha um laboratório? Tinha quem o tinha? laboratório, Tinha tinha o o acervo. estúdio, né, de fotografia, tinha o acervo fotográfico, o Acervo estúdio. fotográfico. Já tinha um acervo já? Já tinha um acervo. O que tinha no acervo lá? O que era o acervo? Bom, aí a fotografia nunca foi minha praia. Mas eu acho que era quase a documentação que vinha Já vinha do Secom, Do Secom, e isso, já isso. tinha vindo alguma coisa junto com o Fundo Câmara. Isso. Entendeu? Aquelas fotos do Militão, Isso. aquelas coisas mais antigas já tinham vindo junto com o Fundo Sim. Câmara. O seu Edson cuidava do acervo, o Ernesto cuidava do estúdio e tinha um estagiário que era o William, que Mas também olha, tinha um laboratório de revelação Não, mas ali. o William ele estava mais ligado Ao ao laboratório? laboratório de restauro. Ele estava com a Ornella e com a Aí Rosa. estava entre Ornella no laboratório de restauro e a Rosa já estava trabalhando com Ornella no laboratório de restauro. A Rita veio para estar lidando diretamente com o Fundo Câmara e eu vim por causa das plantas. Das plantas, da parte isso. da cartografia, que Documento tinha cartográfico. 8.000 plantas lá avulsas e o Que- Nelson veio para cartografia. Qual acervo que tinha lá, então, no começo? Basicamente, tinha só o acervo do Fundo Câmara, que o Centro da Memória tinha feito convênio de cooperação técnica com a Câmara e tinha recolhido a documentação do Fundo Câmara até 89. Mas o arquivo geral já estava, O arquivo geral estava e não estava. mas ele era ligado à fundação. Ele tinha uma certa ligação e tal, mas a gente ainda não tinha muita, vamos dizer assim, ingerência. O arquivo histórico, Valéria. por exemplo, aí a Valéria chegou junto também, que a Valéria acabou indo para tomar conta do arquivo geral, trabalhar no arquivo geral. O arquivo histórico, por exemplo, que funcionava na Secretaria de Cultura, ele era vinculado à Secretaria de Cultura e nós não tínhamos ingerência nenhuma. Que era o Weber, né, que trabalhava lá? Acho que era o Weber e tal, não sei o que lá. É. Só quando a fundação foi criada, Ah, que todos os arquivos foram englobados sob a nossa jurisdição. o arquivo histórico, então, ficou um tempão fora do centro? Ele só passou para a jurisdição, para a ingerência da fundação, para a ingerência, para a nossa área, só fui ter contato com o arquivo histórico depois da criação da fundação, 96. Um pouco antes do restauro da... E durante o processo de reunir, logo depois da criação da fundação, que a gente mudou para a frontaria, em 97, que aí na hora de juntar todos os arquivos é que a gente recolheu tudo lá na frontaria. E aqueles livros que estavam na cultura lá, o lixão Essa lá? é uma outra história que começou de uma arte nossa. Como o Nelson já disse, a gente vivia lá o Centro da Memória até então era só o Castelinho. Só lá em cima. A casa de baixo, a gente usava o porão lá, né, que hoje é a sala de leitura. A parte de cima era a videoteca, que funcionou bem durante um tempo, depois foi assaltada demais, aí estava meio que quase que abandonada. Aí uma hora a videoteca mudou, que depois ela vai dar origem ao MIS. E ficou aquelas salas lá, tinham 4 salas, aí a gente tudo apertadinho ali, sem espaço para trabalhar, batia um sol danado em cima da gente ali no... Duas mesas coletivas. Era uma... Tinha que um pedir licença pro outro para conseguir sentar e trabalhar ali, muito apertado. Aí um belo dia o Nelson, eu, o Dionísio e mais um estagiário que outro dia eu fiquei tentando lembrar o nome dele, eu não consigo. Eu sei que não lembro. Eu sei que a porta não fechava direito lá e tal, a gente invadiu. Mudamos com as nossas mesas. Pegamos as mesas, carregamos com um em cada sala. Um em cada sala com uma mesa, quando o Reinaldo chegou. Mas vocês são loucos, cara. Invasão do sem sala.
Lá e o Reinaldo foi lá, né? Santo Reinaldo, junto que a gente aprontou com ele. Foi negociar com o secretário de Cultura a cessão daquela casa pra gente, pro Centro da Memória. Então, o Centro da Memória cresceu. Só que aí a negociação era o seguinte: o secretário de Cultura na época negociou com o Reinaldo. Tudo bem, só Quem era- precisa quem era o tirar secretário? esses documentos. Quem era o secretário? Boa pergunta. Quem era o secretário? Acho que era o Marco Antônio. Acho que era Edmur, não era o Edmur? Edmur. Não, é antes do Edmur. Não, o Marco Antônio é depois do Edmur. Marco Antônio É depois do Edmur, o Marco Antônio, é. Então eu acho que era o Marco Antônio, acho que não era o Edmur, não. É. Reinaldo saiu, alguém de Moura assumiu. Então era o Marco Antônio. O Marco Antônio, eu acho. Eu tenho quase Eu não lembro, certeza. eu não Acho que era o Edmur. Aí, bom, tudo bem. Ele não estava ocupando a sala, É. a casa e tal. Só que vocês vão recolher essa documentação que pertencia ao arquivo histórico, mas que o arquivo histórico, veja bem, eu estou rememorando mais ou menos o que me contaram, né? Não sei se é bem assim. Que parece que pertencia ao arquivo histórico, que tinha sido recolhida pelo arquivo histórico, mas a história de sempre, né? Não tinha espaço. Ficou tudo armazenado debaixo do palco do Teatro Municipal. Anos e anos. Molhada, suja de terra, cheia de bicho. 80% se perdeu. Parece que não tinha documento em cima, lá perto da caixa Não, d'água. esses que estavam lá em cima no forro, É, no forro. fosso perto da caixa d'água, do É. lado da máquina do elevador, Isso. era o Fundo Fórum, Ah, o fundo fora que estava lá? que é a Ah, documentação que a Vilma Terezinha, na década de 70, tinha recolhido do fórum, que o fórum ia queimar, e andou com isso para lá e para cá, para lá e para cá, e é que essa documentação acabou dando a desculpa boa para ser criado o antigo arquivo histórico. E que por falta de espaço, eu não sei quem nem quando, da prefeitura, que tomava conta do arquivo histórico ali na Secretaria de Cultura, jogou aquelas 300 caixas lá para cima, não é uma caixinha, 300. Mais de 300, 400 e pouco. Para a máquina do elevador lá em cima, que a gente recolheu e fotografou quando a gente recuperou essa documentação e transferiu isso para a Frontaria em 97. Aí já tinha sido criada a fundação. E do lixão? Fala os livros que vai Bom, lá o procurar. lixão foi uma coisa, né? Começa pela entrega, o transporte dessa documentação. Livros maiores que essa mesa. Veio num caminhão aberto, aqueles com cerquinha de madeira, não sei como que chama aquele caminhão, tudo amontoado. Jogado de Eles qualquer paravam na porta, abriu as 3 portas lá de onde é a sala de leitura, e de lá eles arremessavam os livros lá para dentro. Ai, que horror. E a gente, pelo amor de Deus, não joga. Eu que vai cheguei, rasgar. eu sei que eu estava chegando, eram umas Um horror. 15 para as 9, a Rita já estava. E eu fui vendo ali perto da rua Tiro 11, documento molhado na sarjeta. Eu falei, o que é isso aqui? E aí quando eu fui ver era tudo que estava voando, dos livros, documento avulso que estava espalhando. Eu fui catando pela rua. E a peãozada que carregou aquilo achava que era frescura minha E e aí da eu Valéria gritei, pedir para não jogar os Aí eu livros. gritei com um deles lá, ele falou que não ia fazer nada. E aí eu mandei o sujeito embora a pé para o secretário de Cultura. E o que nos enche de muito orgulho é que o Reinaldo veio e ligou na mesma hora para o então secretário, E assinou embaixo. reafirmando a nossa postura. Então. Olha, foi duro, viu? Aqueles livros foram... Pra vocês terem uma ideia, a roupa que eu usei nos dias em que a gente fez a prévia, a seleção de eu tive que jogar fora. O volume, para você ter uma ideia, Era volume, impossível lavar aquilo. dentro desse estúdio aqui, eu acredito que ele inteiro, até mais ou menos na metade, Mais ou menos. era uma pilha de livros. Mais da E aí a metade... gente tinha que deve- recolher essa documentação e ordenar ela dentro do mesmo espaço. Vocês imaginam a dificuldade que a gente teve de E lidar. mesmo para fazer a limpeza mínima, né? sem material, sem equipamento. Livros tão pesados e grandes que a lombada era um parafuso. Ainda sobreviveu uns 2 ou 3 lá o que o cupim não comeu, tá lá. Né? E o estado deles? Podres, a maioria. Alguns você abria a capa, que é livros grandes, a maioria deviam ser, quer dizer, eu
digo deviam ser, porque o bicho tinha comido tanto que não deu Só nem para ver tinha a no que borda, que assim, parecia Só tinha aquelas a borda Bíblias e no que- meio que bota arma, fervendo sabe? larva Aquela questão. de cupim. Fervia de larva. Nojento, inclusive. Que a gente só fechava e jogava para a rua, que nem o carrinheiro quis levar. Era uma... Pouco sobrou. E a gente já, com aqueles... dá uma ideia da tristeza que a gente vivia nesse Sabe momento. Deus o que se perdeu ali. Porque ao mesmo tempo que a gente via alguns documentos que estavam em cima e ficava maravilhado, a gente via o que a gente não poderia conhecer que estava ali dentro. Eu desconfio que a maioria daqueles grandes livros ou eram livros de impostos, porque a gente tem muitos semelhantes, e de protocolo. Os protocolos que hoje fazem muita falta para mim, para identificar Muita coisa. as plantas, mas é um material que... Os que sobreviveram são os que estão com a gente no arquivo hoje. Dentro do Fundo Prefeitura, dentro do Fundo Câmara e dentro do Fundo Intendência. Tem de todos os períodos, mais ou menos de 1870 até 1915, 20, mais ou menos. Mas eu sei que, mas isso teve a sua importância. Hoje eu não vejo isso como uma coisa para se esquecer, porque ali naquele momento do Centro da Memória deu uma dimensão do que a gente tinha que encontrar pela frente. Então a gente ali passou a saber que a gente não estava brincando, que a gente não ia lidar a gente ia lidar com uma cidade que bate no peito para dizer que é santista, mas ao mesmo tempo joga fora o que fez ela ser santista. Tanto que é interessante que teve um lançamento de um dos livros que a gente fez nesse tempo todo, que o então secretário de Cultura na época, ele fez o discurso, enalteceu, falou assim, que é um livro feito por santistas. Eu era filho de mineiros, a Rita paulista e a outra mineira de Sete Lagoas. Santista ali nenhum. Os três quiseram. E a gente estava... O que seria uma coisa até... Eu acho até interessante de se falar, olha, eles não têm um vínculo, e mesmo assim enaltecem o valor. Eu acho que na realidade ele pensou que nós três éramos funcionários, né? Então pensou nisso. Mas de qualquer maneira, ele mostrou que o buraco era mais embaixo mesmo. Mas não tirou o pique da gente, o interesse de continuar. Eu acho que de um certo momento a gente teve até que botar um pé no freio, porque a gente era muito idealista, né, de querer, com ansiedade, de demonstrar isso, conhecer essa documentação. Tanto que é até engraçado que você pega as fichinhas das plantas desse período, era comum eu levar para casa, as namoradas que eu ia tendo no decorrer do tempo, todas elas ficavam trabalhando. Acho que muitas delas deixaram de ser namoradas porque trabalhavam e não ganhavam. Mas... muita maldade, você fica botando E namorado. eu levava, essa ficha. fim de semana, a planta para ficar... Porque era um negócio maravilhoso. E para mim, em especial, era uma coisa que até hoje, até me emociona muito lidar com essa documentação, porque você imagina, a vida inteira quis ser arquiteto. De repente você se forma, encontra uma cidade que não te dá oportunidade nenhuma. Todo mundo, eu tinha que ir para São Paulo, me caio dentro de uma casinha pequenininha, sem infraestrutura, eu começo a ver documentos de pessoas que sonhavam como eu sonhei a vida inteira. E essas pessoas, eu não sei quem são, se elas concretizaram seus sonhos, se elas viveram do seu sustento, tiraram o seu sustento daquilo que gostavam. E eu passei a ter um respeito muito grande por esses profissionais, porque eu me vi neles. Né? Então, o cuidado e o carinho, ou o desespero que eu passei a ter em aprender o que eles já sabiam e demonstravam nos desenhos ali, todo mundo, de uma certa maneira, tinha isso mesmo, de tentar entender o que é isso, que cidade era aquela que a gente estava vendo, que a gente não encontrava ela quando andava na rua. Então foi um período assim muito, muito especial para a minha formação como ser humano mesmo. Vamos fazer mais um exercício ali para... Então, nessa época, nós estamos com quantos funcionários na fundação?
Chegou o Acho que lixão, passava chegou de os 10. coisas. Acho que na época. Porque nós estamos na pré-fundação já, nós estamos chegando na pré-fundação, Não, Era a né? mesma turma. A gente começou a ter necessidade, em função desse aumento de trabalho, a gente começou a ter necessidade de funcionários. Mas nós não vamos entrar na fundação, não. Não, ainda No centro. Ainda no centro da memória. Isso. Mas já tinha já tinha o nosso entendimento que era muito pequeno e ninguém queria vir para trabalhar no centro da memória, porque tinha aquela visão de castigo, então ninguém queria vir trabalhar ali. Então a gente começou a pensar nos estagiários. E aí conversamos com o Reinaldo e tal, que a gente podia ter, e a prefeitura já tinha o seu programa de estágios, mas o nosso foi absolutamente independente. Então foi aprovada a quantidade de estagiários que a gente precisava, só que a gente ia ter que fazer tudo. Então a gente elaborava as provas, a gente aplicava, a gente corrigia e a gente escolhia o pessoal que ia trabalhar com a gente. Então a gente começou a ter um acréscimo de funcionários. Eu cheguei a ter 4 estagiários, acho que de história tinha mais 2 ou 3. Tinha. Chegamos a ter estagiário de artes plásticas para trabalhar no laboratório. Então, e ao mesmo tempo que chegava essa turma nova, era uma turma que estava no comecinho da vida deles. Então a gente, com toda aquela bagagem de responsabilidade que a gente estava adquirindo, em ter que lidar com aquela documentação, a gente começou a ter que lidar com pessoas também, e com o futuro dessas pessoas. Então toda uma preocupação em termos de como montar a dinâmica de trabalho, para não ferir as necessidades deles, uma vez que não só eles como nós ganhávamos e continuamos ganhando muito pouco, a gente tinha que ter prazer naquilo que a gente fazia. Então a fundação teve um primeiro desenvolvimento, quer dizer, de 10 pessoas passou para 20 e poucas. Isso é um período pré-fundação ainda. Mas foi esse pessoal, esses estagiários que só reforçaram essa gana que a gente tinha de produzir, e a gente tem certeza que por causa disso que hoje nós temos uma fundação. Então, ainda sobre essa pré-fundação, o que você pode falar lá? Acho que o que o Nelson já disse tudo, é isso mesmo. Que, na realidade, esse período de pré-fundação que eu vivi foi 1 ano. Você vê quanta coisa aconteceu. Fez muita coisa em 1 ano. Realmente, quando eu parar para pensar, fez muita coisa em 1 ano. Aí, logo em seguida, já era final de mandato. A gente preocupada em que todo esse trabalho, todo esse idealismo, né, não se perdesse. Lembro que a gente fez várias reuniões, várias conversas entre nós. Né? Porque a gente... Para a fundação, nós vamos na outra fita. Tá. E a gente fez várias Bom, mas a discussões. realidade que a gente vivia até criar a fundação, a gente vivia uma realidade que nós chegamos com que para tudo que a gente queria faltava dinheiro. E autonomia.